Boa tarde a todos e todas. É com grande prazer que estamos aqui para falar sobre a importância dos saberes dos povos tradicionais como referência para uma produção sustentável e resiliente. Para isso, nós vamos contar com a Associação de Mulheres Artesãs Quilombola do Rio Genipaúba, do município de Abaetetuba, e a parceria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abaetetuba. Na coordenação técnica desse trabalho, nós temos a doutora Jumara Chagas, que ela é doutora em desenvolvimento regional e analista da Embrapa, e essa que nos fala, Lídia Chagas. Eu sou professora mestra em educação e socióloga, hoje atuando no Centro de Educação de Jovens e Adultos de Abaetetuba. Este encontro nasce de uma história de resistência das comunidades do Baixo Tocantins. Nossos povos sempre fizeram da floresta não um recurso, mas um lar, com o uso da biodiversidade e preservação da floresta nativa viva. Sementes não são a origem de uma planta. Sementes é a herança do território que é utilizada na culinária, no artesanato, no cuidado com a natureza e na cura. Falar da floresta nativa em pé não é slogan. É falar de uma história que foi interrompida, de sabedoria que foram caladas, de vidas que foram, descartadas em nome de um desenvolvimento que, quando chega para nós, povos da floresta, vem com exigências que maltratam a terra e as comunidades. Por isso, hoje, nós nos reunimos para fortalecer as mãos que mantêm a floresta nativa viva. Mulheres artesãs, agricultores, povos ribeirinhos, quilombolas, guardiãs de sementes, mestres dos modos de fazer. Nesse nosso encontro, teremos o lançamento da rede de cooperação dos saberes e sementes do Baixo Tocantins, que nasce com um movimento de continuidade das ações da COP30. Não estamos começando nada novo. Estamos reconhecendo o que já existe, reivindicando ajuda para continuar existindo e resistindo pela vida que brota de dentro da floresta nativa. Nossos saberes estiveram aqui, sempre estiveram aqui. Nossas sementes sempre circularam e continuarão circulando, porque os povos da floresta sempre se sustentaram das plantas nativas, dos peixes dos nossos rios e das caças, sem prejudicar a natureza existente. Agora, organizaremos isso em rede para que ninguém nos silencie nem nos disperse. Que este encontro seja um marco de continuidade para a floresta nativa seguir em pé, porque nosso povo defende essa terra e vive dela, porque o futuro sempre esteve nas mãos de quem nunca deixou de cuidar, respeitando a natureza e os povos que dela vivem. Eu vou chamar agora as pessoas que fazem da floresta a sua sobrevivência, que lutam por ela, que vivem dela. Tá? Vou chamar agora a senhora Maurira Irene Santos Freitas, que vai falar sobre a valorização dos povos da floresta e de seus saberes, reconhecendo mulheres agroextrativistas, agricultores, familiares e comunidades tradicionais como protagonistas da preservação do território. Ela vai destacar que a valorização dos povos da floresta e seus saberes. Vou chamar agora a senhora Jocilene Costa da Silva, da Associação de Mulheres Artesãs Quilombola do Rio Genipaúba. Ela vai dar visibilidade a quem vive no manejo da floresta, mulheres agroextrativistas, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, destacando o aproveitamento de sementes, fibras e madeiras das florestas nativas para a produção de biojoias. Senhor Elias Kepner, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abaetetuba. Ele falará sobre o papel de quem faz o agroextrativismo e o beneficiamento das sementes como práticas que garantem renda e a preservação da floresta nativa em pé. A senhora Enilda Ferreira Maria Vasconcelos,
Enilda Maria Ferreira Vasconcelos, do sítio Nova Vida. Ela vai falar sobre o uso e o reaproveitamento de sementes e alimentos como estratégia de resistência cultural e ambiental. Desculpa, gente. Valorizando os saberes locais, trabalho de mulheres, geração de renda comunitária, segurança alimentar e a manutenção da floresta nativa em pé. Senhora Vera Luz Santos Sena, da Veras Arte Quilombola, falará sobre o trabalho com sementes, frutas e produtos da floresta, como açaí, biriti, cacau, pupuna e coco, realizado pelas comunidades tradicionais do Baixo Tocantins, como prática de geração de renda e preservação da floresta nativa em pé. A partir de agora, a palavra está com os doutores dos saberes da terra. Então, vocês. Bom, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui, é uma emoção também inenarrável, né? Estar aqui para falar do trabalho que, para mim, é um trabalho muito simples, mas que hoje ganhou uma dimensão extraordinária, né? Por quê? Eu fui extensionista rural, meu nome é Maurílio Irene dos Santos Freitas, sou paraense, marajoara e moro em Abaetetuba há 38 anos. Então eu fui funcionária pública da Emater durante 30 anos, trabalhei como extensionista rural e a minha maior escola foi Transamazônica. Eu passei pela Transamazônica, onde eu aprendi muita coisa e transmiti também o conhecimento que eu tinha, porque a maioria das pessoas da Transamazônica eram de origem de outros estados. E foi um conhecimento muito rico para mim. E depois eu fui transferida, a empresa ia transferida a gente para outros locais, até que cheguei em Abaetetuba. E em Abaetetuba eu joguei a minha âncora e estou lá há 38 anos. Então, eu comecei meu trabalho com mulheres rurais quando conheci uma pessoa que já não está mais entre nós, mas eu sei que espiritualmente ele está. Camilo Viana, que alguém já ouviu falar nesse nome, foi um dos maiores ecologistas que eu conheci aqui no Pará. E ele me chamou para fazer um trabalho com ele. Em 1992, eu funcionária da empresa, e eu disse assim, mas doutor Camilo, eu vou fazer o quê? Vamos trabalhar com as mulheres. As mulheres têm um saber de muitos anos, trazer esse saber para fora. E aí eu comecei a ir pelas ilhas, pelos ramais, aonde eu comecei a descobrir o que tinha de bom para servir de alimento. E comecei a incentivar isso. Depois eu comecei a trabalhar a parte do artesanato e hoje eu tenho um trabalho com várias mulheres lá em Abaetetuba mesmo, e comecei a incentivar isso, de preservar o que a gente já tem e tirar proveito disso, aproveitando para alimentação, tanto humana como animal, plantando coisas saudáveis para se comer e ensinando a transformar isso em alimento. Hoje eu trabalho com essas mulheres, que a Deia vai falar daqui a pouco, que é aproveitando tudo que a mata nos dá, de sementes, de folhas, de cipós. E é um trabalho que já ganhou, a gente faz as nossas próprias embalagens com fibras vegetais e o conhecimento vai aumentando. Então eu tenho assim, muito orgulho desse trabalho, de ter iniciado isso. É um trabalho que muitas vezes é difícil, às vezes é cansativo, mas que no final, quando a gente vê o resultado, é prazeroso. Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje com essas mulheres, não só a Deia, mas também outras, a Vera, a Dona Enilda, e outras mulheres que estão lá no território esperando o nosso retorno. Então assim, eu agradeço muito estarem aqui. Tem professores com quem a gente trabalha também, professor Ricardo, professora Roberta, já li. E a gente tem um trabalho dentro da universidade lá com esses saberes, de troca de saberes, e eu continuo aprendendo, transmitindo o conhecimento que eu tenho e aprendendo o conhecimento que eu ainda adquiro com elas. E a gente
O nosso trabalho é uma troca de saberes, uma troca de conhecimento, é uma troca de cheiros, de sabores. E a gente vai nesse caminho, vai em frente. Então, assim, eu não queria falar, porque tem horas que eu me emociono, eu começo a chorar, que eu sou chorona por natureza, mas eu agradeço muito às pessoas que me deram incentivo para iniciar esse trabalho com mulheres, que é Camilo Viana, que foram meus colegas de trabalho, e pessoas que me chamaram para trabalhar na época na prefeitura que eu comecei a viajar. Eu conheço praticamente todo o município de Abaetetuba. Às vezes, quando eu vou para uma comunidade, eu moro lá. Eu fico lá durante uma semana ou até mais tempo. E para mim isso é enriquecedor. Eu agradeço vocês me escutarem esse tempo. E meu muito obrigado. E estamos aí. Se quiserem fazer alguma pergunta, depois a gente responde as perguntas. Obrigada pelo nome. Deia, por favor. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Eu sou a Jusileia, conhecida como Deia, né, na minha comunidade. Eu sou de uma comunidade quilombola, de Rio Genipaúba. E é um prazer estar falando para vocês hoje um pouco da nossa história, né? Eu digo que eu não admito outra pessoa contar a minha história, né? Eu prefiro eu contar a minha história do meu jeito, porque se outra pessoa ir contar, pode distorcer a minha história. Então, eu prefiro contar eu mesma a minha história. E a gente vem de uma comunidade onde a gente não tinha terra para plantar. A gente morava num local de fazenda, né, que era da família Carvalho, e com a demarcação, né, que veio da discussão da demarcação fundiária das comunidades quilombolas, a gente foi adquirindo as terras para a gente plantar. Então, a nossa história sobre terra, ela é muito triste, né? Então, ela não é legal. Tem hora assim que dá vontade de a gente não contar muito a nossa história, porque ela não é uma história muito fácil. Não foi uma história muito fácil para a gente. Então, mas graças a Deus que Deus é tão bom, né? E colocou pessoas assim no mundo para nos ajudar e nos fortalecer. Então, a nossa associação, ela é uma associação que ela já tem mais de 30 anos. Ela foi uma associação criada, né, por divergências políticas, partidárias. Mulher é muito brigona, né? Então, ainda mais baixinha. Então, a gente se revoltou. A gente não estava sendo representado em nenhum contexto, né? Quando a associação, outra associação foi fundada, então a gente não se sentia representada desse contexto como mulher, como trabalhadora rural, principalmente como artesão. Então, a gente já vinha fazendo um trabalho com mulheres dentro da comunidade, e onde o sindicato também foi um dos nossos parceiros, porque a gente vem do movimento social também. Então, a gente fez várias oficinas do projeto que tinha dentro do sindicato, que era o projeto de saúde da mulher, o Bem Se Quer. De lá veio o trabalho com biojoia, porque na verdade a gente trabalhava com miçanga. Depois veio nosso trabalho com sementes, que dentro da demarcação fundiária, que na época o programa Raízes foi criado para trabalhar políticas públicas para as comunidades quilombolas, foi criado um programa. E dentro desse programa do governo do estado foi direcionada várias oficinas para dentro das comunidades quilombolas. E uma que a gente mais se identificou foi a biojoia, porque já eram sementes que a gente tem na comunidade, já trabalhava na comunidade, então foi o que ficou. E de lá a gente vem trabalhando. A gente vem trabalhando em forma de rede com outras mulheres de outras comunidades. Tem muita gente que diz assim, quando a gente vai para as feiras, quem convidou, com quem vocês vão? A gente vai com a cara e a coragem, porque isso a gente tem muito, coragem. A gente pede força, que coragem a gente tem bastante. Então, a gente trabalha em núcleos de famílias, de agricultura familiar. Quando a gente vai para a roça, a gente já traz algo que dê para a gente trabalhar na nossa biojoia. Então, a gente tem vários parceiros, a gente tem professores, professora Roberta, professor Ricardo, tem alunos do Emílio Guedes também, que são nossos parceiros, o Antônio, né, Antônio? Então, a Maurila, né, é uma das parceiras que a gente, assim, pegou de unhas e dentes, ela já mora na nossa comunidade.
porque a gente não quer perder o conhecimento que Maurila sabe, que Maurila tem, né? Então, Maurila já faz parte da nossa família raiz, né? Então, somos mulheres bastante batalhadoras. Sou mãe de uma criança com autismo de suporte 3, né? Então, é muito difícil você ser mãe de uma criança de autismo de suporte 3, ser trabalhadora rural, ser extrativista, ser artesã. Então, o nosso trabalho, ele é contínuo. A gente diz que na natureza nada é lixo, tudo se transforma. Da maneira que você olhar para a natureza, você vai achar algo que você vai identificar aquilo e você vai transformar numa joia, numa peça que você possa fazer. E hoje a gente tem vários trabalhos, com sementes, com talas, com cipós. A gente já faz um trabalho com uma rede de pessoas que são design aqui de Belém e mesmo de Abaetetuba. A gente tem parceria com Marcelo Vaz, com Verena, com Guilherme aqui de Belém. Então, o nosso trabalho, ele está sendo expandido. Então, ele é um trabalho de rede, né? Então, a gente não fica só no nosso lugar. A gente também ajuda outras mulheres a se empoderar do seu conhecimento e da sua trajetória. Porque cada mulher no seu lugar, ela tem uma trajetória, ela tem uma história. Então, a gente ajuda essas mulheres a jogar para fora essa história, esse ser mulher, né, que a mulher, você já sabe que não é preciso a gente nem falar, né? Então, a nossa história é dessa forma. Então, a gente não quer progresso sem cuidar, né? Não existe progresso sem cuidar, sem você olhar para a Amazônia, para a natureza. A gente está num evento mega, né, famoso, que é a COP30. Mas essa COP30 a gente já vem vivendo há anos na pele. Porque quem preserva a Amazônia somos nós, que estamos nas comunidades, que estamos no nosso lugar. Então, falar de preservação ambiental para a gente não é novidade. A gente já faz isso. E a gente faz isso com a cara e a coragem. Porque muitas das vezes a gente não tem financiamento de ninguém, de nada. Mas a gente está lá, porque a gente sobrevive do que tem lá e a gente utiliza o que tem lá. Então, falar de preservação ambiental, do aquecimento global, para a gente não é novidade porque a gente já faz isso, né? Mas a gente não quer que a COP30, né, acabe aqui, né? A gente está pensando pós-COP. O que é que vai acontecer pós-COP, né? Então a gente está lançando, né, a nossa rede de apoio para outros grupos de mulheres, né, e outros grupos que queiram, cooperativa, associação, que queiram somar com a gente, né, essa chamada nossa pós-COP, né, que a gente está querendo formar, multiplicar nessa nossa rede de conhecimento e de diferentes localidades até mesmo do nosso lugar. Porque para a gente conhecer, eu digo que eu não quero sair do Pará enquanto eu não conhecer todo o estado. Porque eu quero viver o que tem no meu estado para depois eu sair para outros lugares. Então, a gente não conhece o estado todo, né? Mas a gente sabe que a Amazônia ela é rica e é isso. Não existe progresso sem você cuidar, sem você amar a natureza. Então, a natureza dela a gente tira tudo. A gente faz um trabalho com biojoia, né? E o papel do meriti, dos resíduos do meriti. Então, a gente tem vários trabalhos. Se eu ficasse aqui a tarde inteira, eu ia dizer para vocês o que a gente faz. Mas, como o tempo é pouco, eu agradeço a oportunidade, né? Eu não queria estar falando de nós para nós. Eu queria que os outros, né, dos outros eventos, estivessem escutando o que a gente tem para falar. Porque a gente falar de nós para nós não fica muito legal. As pessoas precisam conhecer o trabalho da gente, mundo afora, né? Então, era um pouco disso que eu queria falar para vocês. Eu tenho uma proposta, já que você falou que quiser somar. Meu nome é Amanda Otto, sou da Tilápia Leder. Eu tive uma maratona de sexta, tá? E eu quero te apresentar o couro da tilápia, para você trabalhar junto com a gente, da Tilápia Leder. Começou a surgir, gente. Já começou a dar frutos. Obrigada. Estou me mudando para cá. Legal, eu vou contar. Seu Elias, por favor. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu me chamo Elias Kemper. Eu sou ativista também, sou agricultor. Moro no assentamento Ramal Catanhandeiro, no PAX,
projeto de desenvolvimento do Estado. Temos dois, só no município de Abaetetuba, do Estado. Atualmente estou na presidência do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, sobre o nosso trabalho, agradecer a professora Gilmara, a professora Lídia, né, por ter nos convidado para estarmos aqui. E esse convite já vem de outros eventos que a gente participou juntos. Bom, falar do nosso trabalho, assim, tem que relembrar um pouco a história do município de Abaetetuba, para a gente contextualizar onde a gente está hoje. Abaetetuba viveu, dos anos 50 até os anos 80, o ciclo da cana-de-açúcar, onde constantemente as florestas das áreas de várzea eram devastadas para a questão do plantio da cana-de-açúcar, que era para fabricar a famosa cachaça de Abaetetuba. A Deia falou da história, né, das terras. Então, as famílias tradicionais, elas se diziam donas das terras, né, das ilhas e várzeas, elas eram donas dos engenhos, elas eram donas das embarcações e eram donas também do comércio que aviava. Então, as pessoas não tinham a terra, não tinham engenho, não tinham barco e não tinham... então, elas eram forçadas a trabalhar num sistema de aviamento que fazia com que, tu vai plantar nessa terra, mas tu vai me dar 30% pelo aluguel da terra, tu vai me dar mais tanto por cento pelo corte e transporte da cana, mais tanto por cento pela lambicação, transformar ela em cachaça. No final sobrava 20% e os 20% não dava para pagar a conta da mercearia, né, onde eles eram aviados. Então, a Abaetetuba viveu um ciclo muito perverso, né, nessa questão que era um trabalho de escravidão. A partir da década de 80, nós começamos um debate justamente para isso, que a gente achava que não era justo esse sistema. E não era justo também as famílias morarem tantos anos na terra e não serem donos. Então, nós fomos descobrindo que essas áreas eram da União e que as pessoas não eram donas. Então, nós fomos trabalhando um processo de regularização fundiária diferente, que hoje são 24 projetos de assentamentos administrativistas que nós temos nessa região de ilhas. E com esse sistema, a gente consegue mudar um pouco a história. Um pouco mais atrás, o açaí não tinha valor, o fruto, que tinha valor era o palmito, que também fazia com que as pessoas constantemente devastassem as áreas, né, para venda do palmito. A maioria, acho que vem para esse tempo, tinha dezenas de fabricantes. Em engenho chegou a ter 50 no município. Então depois desse período a gente começou a primeira experiência com a comercialização coletiva do fruto do açaí, que foi em 1999, e a partir daí a gente começou a mudar a história, né, do açaí, onde o fruto passou a ser valorizado. Nós começamos a criar uma associação que incentivou, né, e lutou pela questão do crédito. Em 1992, 94 saíram os primeiros créditos. Em 98 nós criamos o primeiro Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, onde o Museu de Aluguel, de Fase, também no Viana, que foi falado aqui, né, outras pessoas ajudaram a gente a criar uma nova modalidade de exploração das nossas várzeas. Então, a partir daí, o nosso fruto do açaí começou a ter valor. Então, foi criada linhas de crédito com o Prodex, e que hoje é o Pronaf-A, né, que está lá financiando. Mas nós debatemos também muito, porque tinha muita gente que dizia assim, vamos tirar tudo o que não é açaí para transformar em monocultura, porque tem valor econômico do açaí. Então, nós sempre discutimos, nós temos que preservar a nossa biodiversidade, porque é ali que também está a cultura do povo, né, entre as coisas que a gente trabalha. E vamos trabalhar para que as sementes, as outras coisas, elas um dia possam ter também valor econômico, além do valor cultural e valor ambiental. Então nós, em 2002, criamos a cooperativa dos fruticultores de Abaetetuba,
né, que começou a transformar as polpas, né, os frutos em polpa, e depois, mais na frente, a gente começou com uma parceria com a Natura, onde a gente começou a industrializar as sementes que até então não tinham valor econômico. O Patauá, que tem aí o próprio açaí, a andiroba, a tucumã, murumuru, são vários tipos de o meriti, são vários tipos de sementes da floresta que hoje são transformadas em manteiga, né, e são vendidas, né, para empresas que trabalham com cosméticos, né, com outras linhas de perfumes, outras coisas, Natura e outras. Então nós assim, passamos a viver um outro momento, porque nós também conseguimos a certificação orgânica, né? Significa o quê? Que a gente não pode colocar trabalho infantil, a gente não pode fazer, usar o fogo, não pode usar agrotóxico, não pode, uma série de coisas, né, que fazem com que a gente, assim, nós temos a nossa cadeia produtiva do açaí, além do açaí, tudo que está dentro do ecossistema, hoje tem esse perfil, de ser reconhecido como produto orgânico. Então, é muito gratificante a gente ver hoje, né, que tem famílias que às vezes ganham mais dinheiro vendendo as sementes, né, do que o próprio açaí. Antigamente, quando a ubugueira ganhava essa grossura, já cortava para vender para fazer cabo de vassoura. Hoje não, hoje se preserva porque a semente vai juntar, vai dar mais. Né? A comunidade da Vera, por exemplo, é uma das principais fornecedores de Tucumã, né? Então é isso. Então, concluindo, aqui nas imagens aqui, já é uma outra situação que são os sistemas agroflorestais das áreas de terra firme, né, que a gente trabalha, e que o professor Ricardo, a professora Roberta constantemente levam as turmas, né, de agroecologia lá na universidade, né, porque a gente também entende que esse trabalho é importante para a questão da recuperação de áreas degradadas. Né. Então, hoje também nessas áreas, né, a gente tem a pupunha, tem a pimenta ainda consorciada, tem o cupuaçu, né, e outras culturas, né, que vêm aí fazer com que a gente recupere essas áreas e transforme elas em sistemas agroflorestais. Então hoje, cada vez mais, está se adiantando, se avançando nesse sistema de transição, da cultura de queimar para plantar e coisa, justamente para transformar em áreas, né, onde seja cultura permanente, que a gente vai vivendo sempre nesses sistemas agroflorestais. Obrigada, Boa tarde. Eu sou Emília Vasconcelos, também moro numa zona rural. Saí da zona rural, voltei para a zona rural depois de 40 anos, vivendo e trabalhando na cidade, né? Trabalhei 29 anos na educação e voltando para a zona rural, a gente começou a viver novamente o que vivíamos na infância, né? Aí meu marido e eu começamos a degustar melhor as frutas que a gente degustava na infância, né? E que depois na cidade a gente pouco via, né? Nossos filhos pouco conheciam, e assim como muitas crianças das novas gerações. Voltamos para o sítio e começamos a descobrir coisas interessantes com as frutas que nós comíamos, né? E daí fomos fazendo experiências de degustação, experiências de cozimento, experiências de fazer o outro experimentar aquilo que a gente também experimentava na alimentação. E daí surgiram vários tipos de coisas, né?
Como, por exemplo, percebemos que se a gente pegasse uma fruta com fibra e a gente transformasse ela em farinha, como o açaí, o miriti, né, jutaí e muitas outras, a gente observou que a gente poderia fazer o biscoito que está no comércio, o pão, o bolo, né, que a gente compra na padaria. A gente podia também fazer outros pratos alimentícios, como arroz, como macarrão, né, com o camarão, com o peixe, com o frango. E com isso a gente foi descobrindo muitos outros sabores, além do suco, né, que a gente produzia. Inclusive os doces. Entre as geleias que nós fomos descobrindo, nós também experimentamos uma vez fazer a geleia de tucupi-jambu. Estamos aqui. Né? Então hoje a gente tem produtos, já perdemos a conta de quantos, realizando assim essa cadeia de alimentos que a gente encontra no comércio, mas não igual o nosso. Não igual o nosso. Então hoje, quando se começou a falar da COP30, né, quem já conheceu o nosso produto desde mais de 5 anos atrás, né, dessa experiência de degustação e tudo mais, né, feiras que a gente participa esporadicamente pelo Brasil afora, né, pessoas que nos visitam para degustar nossos produtos, isso fez com que muita gente fosse atrás de nós, né? Porque vocês não vão para a COP30, né? Vamos para a cozinha da COP30. Ficamos animados, né? Muito animados. Porém, como vamos chegar lá, né? Se de repente houve um impasse até com a nossa maniçoba, que todo mundo conhece, né? Nosso tucupi, nossas comidas tradicionais que já conhecem, já viram o mundo inteiro, né? O mundo inteiro já conhece. Imagina o nosso, que quase ninguém conhece. Então, tivemos bastante dificuldade para entrar. Mesmo porque produto alimentício, infelizmente, não é como a Biojoia, como né, outros produtos maravilhosos que a gente tem, são mais fáceis de passar, né, numa curadoria, num selo, em alguma coisa assim. Né? Então, ainda não chegamos lá. Mas conseguimos, né, através de nossos parceiros, né, que reconhecem o nosso trabalho e que nos ajudaram a fazer com que a gente esteja aqui. Né? Nós estamos no espaço da agricultura familiar, nós estamos no espaço lá no São José Liberto, com alguns dos nossos produtos. Né? Esses que são mais embalados, como os biscoitos, as farinhas, as geleias, a gente tem algumas amostras delas lá. Quem quiser visitar depois, provar de alguns deles, estamos lá, tá? E para dizer também que não é só degustar e aproveitar as polpas das frutas, né? Mas para que a gente possa ter todo esse produto, né, na mesa das pessoas, desde as criancinhas até os mais idosos, né? É preciso que alguém se faça conhecer, é preciso que nós façamos conhecer tudo isso. Né? E em parceria com a universidade, hoje com as escolas da nossa comunidade, né, do nosso município, também nós estamos, e outras universidades, né, não só o FPA,
mas outras universidades, nós estamos levando esse conhecimento, né? Essa que já é tradicional, desde a raiz das plantas que nós colhemos. Porque, como o colega estava dizendo, de geração em geração, a gente vai transformando as coisas, né? E hoje, nossos alimentos, eles estão sobrecarregados de produtos químicos. E nós tentamos fazer com que o nosso alimento, que nós apresentamos hoje, não tenha produto químico. Então, desde o plantio até as sementes que nós fazemos, o que sobra dele para fazer o adubo, para fazer as rações, eles não têm aditivos químicos, né? E a gente agradece muito poder estar aqui passando esse recado, né? Porque nós queremos a nossa mata em pé, para que nós possamos produzir o nosso alimento natural, o nosso alimento que é bom para todos. E a gente gostaria de finalizar só com um pequeno vídeo que a gente fez, não é? De uma poesia de um amigo nosso, que também é nosso parceiro, para que a gente possa finalizar e entender melhor esse processo. A senhora não foi para a cozinha da Copa30, a senhora veio para o nosso palco. Por isso é bem legal. Muito obrigada. Dona Vera, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos, né? Agradecendo às professoras, né, que eu fui lá com elas, agradecendo a Deus também. Bom, falar um pouco da nossa natureza, né? Nós temos uma demanda muito grande na nossa natureza. Hoje, vocês já viram falas aqui, as minhas colegas, a Maurila, a todos esses aqui que falando por alimento. Hoje eu falo, nós estamos falando aqui, tentando colocar um pouco do que nós somos, né? Do que nós somos lá dentro, o que nós precisamos lá dentro. Lá na nossa região, no nosso mato, do que nós trabalhamos lá dentro, do que nós somos. Vamos lá. Nós precisamos ter o alimento que nós tira de lá. Eu estou um pouco nervosa, gente. Eu estou perdendo meu tempo, tá? Eu tiro da mata tudo que se alimenta. Meu trabalho, a minha eu estou travando. Eu trabalho com biojoia, com semente, eu sou extrativista, né? Eu cato as sementes, né? Não trouxe vídeo, não trouxe nada, porque nós estamos em 2 parâmetros de trabalho. Estávamos na universidade e estamos também lá no museu. Então, na universidade nós estávamos com a biojoia e a alimentação naturais, né? Também nós temos trabalho na universidade que nós leva os nossos trabalhos, as biojoias, para a universidade, com a professora Roberta e o professor Ricardo, né? Então eu cato as sementes, eu furo manualmente, né? Então eu trouxe algumas sementes e algumas fotos ali dentro do meu trabalho. Nós não tenho tanto visibilidade pública, por exemplo, para sair para fora. Foi para o Rio para fazer uma palestra também, que aqui hoje quem está travando sou eu. Vou dizer uma coisa para vocês. Vamos viver na situação que nós estamos hoje. As pessoas de fora, eles vêm buscar o conhecimento da gente daqui. E esquece de trazer o retorno, né?
Então, o que está acontecendo com a gente, hoje eu fui abordada por um professor, ou seja lá o que, querendo saber a iniciatura da natureza. Ela tem, né, um grande foco e uma grande força. Se vocês bem pensar, se vocês puderem um dia segurar e abraçar uma árvore, vocês vão sentir ela, né? Que cada árvore cortada, ela grita, ela chora, né? A outra chora, a outra berra. Não façam isso com a gente, né? Então, para quem vive de lá de dentro, precisa viver de lá de dentro, porque nós tomamos banho no garapé, as águas são contaminadas com plástico, nós já estamos comendo peixe com plástico, já estamos bebendo água com plástico, já estamos comendo biscoito com plástico. Então, gente, vamos preservar a nossa natureza, vamos preservar para a gente, nós de dentro do mato, ter trabalho, nós ter alimento saudável, nós ter a energia positiva da natureza. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim assim: Vera, como é que você vive lá no seu sítio? Lá no quilombo, no seu? Eu vivo, trabalho na roça, eu trabalho na colheita de frutas, né, para nós poder vender. Trabalho no meu sisal, eu tiro polpa. Então, tudo isso é de uma mata, né? A mata, ela dá tudo para você. Ela dá até o seu remédio. Seu remédio para os seus problemas. Mas ninguém presta atenção nisso. Ninguém quer saber disso, né? A destruição do nosso ser, né? Aí fica destruindo a nossa habilidade, fica levando para outro lugar sem a gente saber, né? Nosso amor que nós temos pela nossa natureza. O nosso saber também, né, de dizer, você existe, outras ser dentro da mata, existe, preciso de respeito. Então, nós que vivemos dentro da mata, nós precisamos de respeito, né? Precisamos que todo o universo, todo mundo, nos escute. Que nós não estamos sendo ouvidos nossos gritos, tá? É isso, gente. Eu estou travando, hoje travei, não estou conseguindo sair e acompanhar o coisa, né? Porque foi eu agradeço também a você também, a todos que me contaram, né? Que é muito orgulho. Hoje a gente está falando aqui. Todo mundo, às vezes a gente diz assim, as pessoas dizem assim mesmo, mas tu foste para a COP30, foi. Hoje eu estou falando, eu estou aqui, né? Não conseguindo elaborar o meu trabalho, a fala minha, porque eu estou um pouco nervosa, não sei como foi que eu fiquei tão nervosa aqui, um minuto, né? Aí, então, agradeço a todos vocês. Obrigada, Vera. A Vera trabalha um pouquinho, gente, mas ela trabalha com açaí, com semente de açaí, de biriti, e o seu Elias, ela e a Dea trouxeram vários exemplos do trabalho deles que estão aqui na frente, que depois vocês e a dona Enilda também. E depois vocês podem até dar uma olhadinha se tiver tempo, né? Que a turma me chamando a atenção. Tá? Então, eu vou encerrar a minha fala falando o seguinte, que queremos agora lançar a rede de cooperação Semente de Saberes do Baixo Tocantins, porque as florestas guardam histórias, gente. Saberes e vidas. Sustentabilidade não é discurso, é prática ancestral e o Baixo Tocantins é a raiz da floresta que resiste. Por isso, declaramos lançada a rede de cooperação Semente de Saberes do Baixo Tocantins,
que ela cresça como crescem as florestas nativas e que ela floresça no pós-COP30. Muito obrigada por ouvir-nos e eu deixo à vontade agora com vocês, no pouco tempo que nos resta, para que vocês possam se deliciar com os saberes dos nossos doutores da terra. Obrigada. Boa tarde a todos, eu me chamo Geise Laura Silva, sou presidente da Federação das Organizações Sociais da Amazônia. É uma honra para a gente poder estar aqui com vocês hoje. Já conhecemos um pouquinho dessa ancestralidade, né? Para quem não sabe, como você falou, trava, tá diante lá da tua comunidade é uma coisa, né? Você fica bem à vontade. Conhecemos o município de vocês, tá? Guaitetuba também, nossa vizinha lá do Moamá. Então, o Marajó, Baixo Tocantins, a região do Salgado, adentramos no Salgado para fazer um trabalho com mulheres também, tá? Era o nosso sonho para que elas pudessem um dia também estarem aqui. Nós tiramos mulheres da vulnerabilidade, colocamos elas num movimento social de mulheres, levamos até a feira da Pará Negócio. Muito menos chegar aqui na COP30. Já viemos do barro, da semente da terra, da extração do açaí, tomando banho nos rios. Quando eu cheguei no município lá para conhecer, eu não sabia remar. Passou uma embarcação grande e disse, meu Deus, e agora eu vou morrer. Lá o casco virou. Quem sabe o que é casco, né? Quem sabe o que é remo de madeira, virou. Aí eu tive que aprender. A única coisa que eu não faço, não quis aprender, foi cortar de machado, justamente cortar meus pés. Mas as outras coisas a gente aprendeu. Então hoje, eu digo para cada um dos senhores e senhoras que estão aqui, que vieram de outros municípios, deixaram suas casas, para vir fazer network hoje aqui nessa sala, não é diferente dos nossos trabalhos. Quando ela falou, se tivesse alguém aqui que pudesse, né? Aí eu já levantei a mão ali, eu vou levar ela comigo. A Amanda também está vindo de São Paulo para cá, estamos trazendo, né? Porque tudo é um começo. O pirarucu que a Amanda trabalha tem aqui na nossa região, é a fonte do pirarucu. Souro e Salvaterra nós temos, então lá também nós fazemos um trabalho com essas senhoras. Então eu agradeço a você, esse nervosismo é normal. Eu ontem falei assim, eu vou procurar o pessoal da Embrapa, que eu estou querendo uma nova espécie de açaí. Então, me deu vontade de passar aqui na frente, de entrar nessa sala e encontrei a preciosidade bem aqui. Cadê ela? Ela estava bem aqui ainda agora. Ela está aqui. Então, já vou levar amanhã, né? Um conhecimento também, eu preciso da semente do açaí para levar para a Vila do Quadro. Lá na Vila do Quadro, falar rapidinho aqui para vocês. Na Vila do Quadro, no município de Magalhães de Barata, para quem conhece, eu fui conhecer as mulheres que trabalham do meio-dia até 2h30 da tarde, naquele sol quente de rachar cuca, peles toda queimada, com o cultivo do maracujá. Elas vendem o cultivo do maracujá delas por R$30 a caixa e o entreposto revende a R$90, R$120, R$150 a caixa, aqui já no comércio. Nosso açaí extraído, o pai e a mãe de família saem de madrugadinha, né? Para apanhar o açaí no interior, para poder passar lá, colocar no paneiro, e o entreposto também leva, que é o atravessador. Ele leva, aqui em Belém é vendido a R$350 no inverno, lá é R$30 a R$25 no interior. Lá fora, nos outros países, R$750 o açaí. Então, para quem não conhece a questão amazônica, o que está acontecendo hoje aqui, então, é nessa forma que nós sobrevivemos. Eu agradeço a oportunidade, tá? De estar aqui com vocês hoje conhecendo e quero fazer negócio com vocês. E vamos embora, que a próxima feira da Pará Negócio, vocês vão estar lá com a gente. É isso, gente. A gente tem, o nosso objetivo é trazer essas mulheres lá do nosso município, lá do interior, o seu Elias também junto, homens e mulheres da zona rural de Abaetetuba, para a COP30, para mostrar o seu trabalho e para dar frutos. Já começou. Esse é o começo. É o nosso começo.
Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por nos ouvir e valorizarem esse trabalho que é muito lindo. Muito obrigada. Eu tenho aqui alguns fundos, né, da cooperativa, que é a Confruta, que é a cooperativa que foi fundada pelo sindicato, justamente para dar conta desse processo, né, de transformação. Tem aqui alguns fundos, não tem acho que para todo mundo, mas tem. E só dizer assim, de onde vem esses saberes, né, que hoje a Natura detém e pagou por isso. São justamente o patauá, que era utilizado, né, muito utilizado na cozinha, né, dos nossos ribeirinhos, né, das ilhas, Andiroba, né, Copaíba, né, e tantos outros que fazem parte, né, da cultura do nosso povo, né, Ibiti e tantos outros. Então, esses saberes, né, que hoje outros já vêm de lá, né, dos nossos ancestrais, das pessoas que centenas de anos, né, chamam dentro dos nossos assentamentos, das nossas áreas de bate. E vou deixar aqui, né, quem quiser pegar o fundo pode pegar. Vou pegar um ouro. Vou pegar o ouro de vocês.